campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Que bom que estamos juntos mais uma vez no canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Que Jesus abençoe as nossas tarefas, Jesus abençoe as nossas reflexões diárias. Livro Fonte Viva, hoje capítulo de número 135, que tem como título Desculpa Sempre. No subtítulo, uma frase que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 14, em que Jesus nos diz: Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Nós vamos dar uma olhada no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e nós vamos ler 2 versículos apenas. Porque os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, lá estão contidos o Sermão do Monte, que são muitos ensinamentos, meus irmãos. Cada versículo daria uma reflexão. Então nós vamos ler 2 para entendermos um pouquinho do contexto que o Cristo quis dizer a quem estava lá no Sermão do Monte. O 14 diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Nós vamos entender melhor esse versículo com um comentário de Emmanuel, que é um comentário belíssimo. Por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura, nas vítimas da maldade, algum bem com que possas sorguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir apropriando-nos da consciência alheia? E como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebe quantas vezes te mostra menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Emmanuel aqui
é clara em nos dizer, meus irmãos, que muitas vezes nós nos equivocamos julgando o outro, esquecendo que esse irmão traz imensas dificuldades, como nós trazemos as nossas. Nós olhamos e julgamos com muita facilidade na nossa caminhada aqui nesse plano. Nós temos ainda, nos falta ainda, a percepção exata de que todos nós somos espíritos imortais e que estamos aqui respondendo pelo nosso passado. Trazemos ainda, dentro dos nossos espíritos, aprendizados milenares, mas também trazemos reajustes milenares. Ele é claro nos dizendo aqui, condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Quando eu condeno o meu próximo, eu cristalizo as trevas, porque eu me ligo também a essas vibrações inferiores e coloco barreiras àqueles espíritos que querem nos auxiliar. Diz Emmanuel, procura nas vítimas da maldade, vítimas da maldade. Esses irmãos também são vítimas da maldade, porque abrem o campo também para que a inferioridade faça a sua parte. Procura nas vítimas da maldade algum bem que possa soerguê-las. Então ele nos diz, ao contrário de julgar e apontar, procuremos nesse irmão alguma qualidade em que nós possamos soerguer a sua vibração da negatividade para a positividade. Antes de tudo, diz Emmanuel, lembra quão é difícil julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. Então Emmanuel nos fala de indulgência, de perdão, de paciência, de serenidade. Porque ele lembra, a observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Quando nós fazemos esse julgamento equivocado, naqueles instantes em que a nossa vibração está em baixa sintonia, nos ligando à inferioridade, não é um momento propício para nós pensarmos e apontarmos os equívocos do outro. É melhor tentarmos manter a serenidade, tentar organizar os nossos pensamentos, refletir, elevar o nosso pensamento a uma prece, tentando compreender as dificuldades desse irmão. Porque Emmanuel também nos lembra nesse texto, meus amados, que nós também somos vítimas, que também somos julgados, que também nos equivocamos. E Jesus nos disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Lembremos, meus irmãos, do cisco no olho. Apontamos o cisco no olho do nosso irmão e esquecemos a trave do nosso olho. Então, muitas das dificuldades que nós enxergamos no nosso irmão, ele pode ver em nós mesmos. Então, estamos aqui trocando experiências, aprendendo uns com os outros. Estamos aqui tentando nos respeitar e entender o processo da caminhada evolutiva. E nós, espíritas, que temos o Consolador como bússola para nos orientar na nossa caminhada, devemos exercitar essa paciência, essa serenidade, essa indulgência e esse perdão nos nossos dias. Precisamos nos entregar a esse aprendizado. Precisamos ofertar o melhor que nós temos.
Precisamos visualizar o nosso futuro plantando hoje essas virtudes a serem trabalhadas no nosso espírito. Quando nós temos e apontamos as nossas dificuldades, os nossos contratempos, tantos desafios que nós temos nos nossos dias, lembremos que nos comprometemos com essa caminhada, que nos comprometemos antes de reencarnarmos. E que depende de nós, depende do nosso entendimento, depende da nossa inteligência, colocar à prova o nosso livre-arbítrio. Então o Cristo, quando nos diz que nós precisamos perdoar o outro, ele fala de um aprendizado a qual todos nós estamos inseridos, a qual todos nós, e ele sabe das nossas dificuldades, meus amados. Mas nós podemos ter certeza de que ele está conosco, de que ele nos exemplificou esse perdão e conta conosco nessa caminhada. Muito obrigado por esse capítulo belíssimo de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site